grave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus por estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 24 de outubro. Hoje comemora-se o Dia das Nações Unidas, da ONU, este órgão que realmente procura trazer paz e promover a paz entre as nações. Porém, a palavra de Deus nos diz, quando os homens disserem, quando os homens pensarem ou declararem haja paz e segurança, sobrevirá sobre todos repentina destruição. Esta é uma palavra escatológica que Jesus deixou para os últimos dias que nós estamos inclusive vivendo. Quero lembrar a todos o salmo do dia nesta manhã, o Salmo 122, onde lemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este é um convite que o salmista faz para aqueles que são convidados a subir à casa do Senhor. A alegria, regozijo. Por quê? Na presença do Senhor, a Escritura Sagrada nos diz que há fartura de alegria. E quando nós subimos à casa do Senhor, com o desejo de ouvir e aprender a sua palavra, nós voltamos para os nossos lares, com os nossos corações alimentados, fortalecidos e edificados por esta palavra. Então guarda este versículo no seu coração. Este Salmo 122 é um convite àqueles que são chamados a subirem à casa do Senhor. Quero nesta oportunidade lembrar a todos que nós estamos ouvindo a nossa irmã Norma Braga, professora, e ela hoje vai estar concluindo esta palestra pela ocasião da conferência que ela participou na Catedral Congregacional recentemente, onde esteve o Augusto Nicodemos, e ela também foi uma das oradoras. Então você vai ficar agora com a conclusão desta palavra ministrada pela professora Norma Braga. Ela é professora da Universidade Federal em Natal, estado do Rio Grande do Norte. Portanto, fiquemos com esta última palavra ministrada por Norma Braga. Todas as coisas, todos os pecados que nós cometemos contra o nosso semelhante, cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, desobedientes aos pais, insensatos, sem amor, sem respeito à família, sem misericórdia. Aí vocês perguntam, mas como é que ele sai, daquela descrição para uma descrição de rivalidade? Porque você não pode romper a ordem que Deus estabeleceu no mundo sem chegar nisso. Quando Deus estabelece o mundo e nós no mundo, Ele é distinto da sua criação e, ao mesmo tempo, a criação não subsiste sem Ele. Então, Ele é distinto da criação, mas Ele não é separado da sua criação. Quando nós pecamos e invertemos isso, nós deixamos tudo indistinto, confusão geral, eu não sei mais quem sou, eu reflito imagem de animal, eu não sou homem, não sou mulher, o que eu sou? Eu perdi a minha referência última e eu estou confundida com a criação e, ao mesmo tempo, eu estou separada de quem? De Deus. Nós rompemos o relacionamento com Deus e nós nos confundimos. Então, olha aí a raiz dos extremos. Hoje nós temos isso. Ou a gente vê tudo confundido, ou a gente vê tudo separado de um jeito que Deus nunca quis separar. Nós fragmentamos tudo ou embolamos tudo na nossa cabeça. É assim que a gente vê o mundo. A gente olha para o mundo e não vê o ordenamento de Deus. A gente não vê que a gente é que tem que cuidar da natureza. A gente que tem que ser o líder, né? Então, por exemplo,
Ou nós dizemos que, não, você tem que olhar para a natureza e fazer o que você quiser sem critério nenhum. Vai lá, desmata tudo, destrói tudo, joga veneno nos rios. Não tem importância, porque o importante é você. O importante é você ganhar dinheiro na sua empresa e não se preocupar com a alimentação de ninguém, com pesticida, com nada disso. Então, aqui você está no modo rivalidade. Você age como se você odiasse a criação não humana de Deus. E do outro lado você faz uma religião pagã. Você diz, não, nós não podemos destruir as árvores, porque as árvores são deuses. Deus é tudo. Então, se nós quebramos uma folhinha, nós estamos ferindo Deus que está ali na folhinha. Estão entendendo? E esse mesmo raciocínio de ou você se opõe ou você confunde tudo, ele está presente em todas as áreas do conhecimento. Ele está ali trabalhando a nossa mente para a gente ver tudo errado, tudo esquisito, para a gente não enxergar as verdades de Deus. Então, guardem isso. Nós temos essa tendência de ou ver tudo confuso ou entrar nesse modo rivalitário. Primeira coisa. Segunda coisa, quando você toma um aspecto da criação e resolve idolatrar, você põe aquilo como ídolo, você entra nesse modo de ou confundir ou destruir. A idolatria sempre leva à destruição. Aí o que você faz? Você destrói os outros aspectos da criação que na sua cabeça estão opostos a esse. Eu vou dar um exemplo para quem está na universidade, para quem lê história, para quem lê filosofia, para quem tem alguma noção da história do mundo nos últimos séculos, isso vai ficar mais claro. Nós temos essa virada agora da modernidade para a pós-modernidade. E é um certo consenso que na modernidade, a razão, a partir do Renascimento, foi essa faculdade humana que foi colocada no lugar de Deus. Nós passamos a acreditar que a partir do raciocínio lógico, a partir da especulação lógica, nós chegaríamos à solução dos nossos problemas. Num primeiro momento, você tem uma ideia de uma razão filosófica como dominante, ali século 17, 18, principalmente, depois que a Europa rejeitou a reforma, né? Rejeitou o modo centralizado em Deus de ver o mundo e comprou a ideia do renascimento, de que o homem é o centro. E a partir de então, só que o problema de você crer na razão filosófica é que você acaba se perguntando no final, que razão filosófica? Você tem muitos filósofos, cada um dizendo uma coisa diferente, e você não consegue chegar a um conhecimento unificado que seja realmente proveitoso para o homem de todas as épocas. Um conhecimento confiável, que não vá mudar depois, logo em seguida, quando morrer esse filósofo e nasceu o outro. Então, a razão filosófica, ela foi perdendo crédito. Tanto que hoje nós temos essa bagunça, entre aspas, nas ciências humanas, não é à toa. Mas está todo mundo reclamando que quando você entra em uma faculdade de humanas, as pessoas não creem mais na verdade como um absoluto. Isso não existe mais. Você estuda cada autor e você escolhe. Porque ninguém ali está acreditando muito que um vai estar realmente certo e os outros errados. A não ser o próprio, né? Mas, ou seja, é uma descrença total no conhecimento universal e perpétuo, né? Um conhecimento que realmente fique. E aí, quando você chega no século XIX, o homem não está mais tão empolgado com a razão filosófica, ele está empolgado com a razão científica. Afinal de contas, puxa, nós temos tantas descobertas científicas que estão dando certo na área da medicina, nas áreas tecnológicas, está tudo dando tão certo, né?
Você tem o avião aí sendo gestado, você tem... realmente um século de muita otimismo, muita paixão pelo conhecimento científico, e isso pega o século XX. Mas aí nós passamos por esse terror das 2 guerras mundiais, logo no comecinho da segunda década do século XX, tantas mortes, guerras muito sangrentas, o horror do nazismo na Segunda Guerra, depois o horror do comunismo, cosmovisões horríveis, violência para todo lado. E aí a gente olha para a ciência e diz, de fato, nós inventamos o avião, mas do que adianta? Logo depois nós usamos o avião para destruir cidades inteiras. Nós usamos o nosso conhecimento para fabricar uma bomba que deixou um rastro de destruição no Japão por várias e várias gerações. E aí? Que ídolo ruim, né? Não, esse aí não serve para Deus, não. Não adiantou nada. Então, não é à toa que hoje, na pós-modernidade, nós estamos em uma época de uma profunda descrença na razão humana como a fonte de resolução de todos os nossos problemas. Mas vejam que, quando o ídolo era a razão, em diversas áreas do conhecimento, e aqui eu me foquei, quando eu estudei mais sobre isso, foi a literatura, porque eu sou da área da literatura. Qual foi a destruição, além da destruição óbvia das pessoas, a destruição na mente, no coração? Você tem se você idealiza a razão humana e coloca a razão humana no trono, né, no altar, você automaticamente vai desvalorizar outras faculdades humanas. Você vai desvalorizar o sentimento, a intuição, você vai desvalorizar uma série de outras faculdades humanas, a experiência, que também são importantes na apreensão da realidade. E aí o que acontece já na segunda metade do século XIX, mas que pega mesmo como uma cosmovisão mais dominante no XX, você tem na literatura o romantismo. O romantismo vai exaltar tudo o que antes estava desvalorizado. Então, o romantismo vem... Se na modernidade, no neoclassicismo francês, que foi o que eu estudei, aí cabe a você estudar na sua área isso também, entender como que isso aconteceu. Nós temos uma ideia de honra familiar muito forte. Na França teve uma onda de duelos, se fazia duelo por tudo. Xingou meu pai, vamos lá. E isso foi um problema também para as autoridades. Mas, enfim, a honra familiar era um valor muito forte no século XVII. Havia uma certa idealização da obra de arte, você não podia expor o mal na obra de arte. Então, você sempre sacrifica. No caso, houve o sacrifício da espontaneidade, das emoções, da apresentação de emoções. E isso foi o que o romantismo restabeleceu. Só que aí... o que eu falei, extremos. A gente foi lá para o outro lado. Então, hoje, as pessoas acham que na obra de arte elas têm que apresentar o mal de um modo tão forte que, hoje em dia, você tem um filme do Tarantino em que um explode a cara do outro, você vê lá os miolos. Eu acho que tem até pior do que Tarantino, porque Tarantino é o que eu vi, mas eu sei que tem uns filmes de ação aí que você até tem que fechar o olho, porque é um horror. E poucos séculos atrás, ou seja, recente em termos de história mundial, você não tinha isso de jeito nenhum. O que aconteceu? A gente está no outro ídolo. A gente está na pós-modernidade. Então, isso mudou. O que aconteceu? Antes, nós valorizávamos a família, nós sacrificávamos a individualidade pelo coletivo que importava.
Hoje é o oposto, todo mundo está muito individualista, as pessoas não querem sacrificar nada. Mas antes também não estava bom, porque a individualidade existe, ela é importante. Só a palavra de Deus apresenta para nós uma visão de mundo e de ser humano que não idolatra nada, que não destrói nada, que contempla tudo o que nós somos de um modo equilibrado, saudável. E a gente precisa enxergar isso para entender e para pregar a Jesus de um modo mais contundente, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele derruba os ídolos. Então, aquele cristão que tinha muita confiança na própria razão e medo das próprias emoções, Jesus vai desafiar isso nessa pessoa. Aquela outra pessoa que estava sempre pronta a se sacrificar pelos outros, mas ela nunca olhava para si mesma, Jesus vai confrontar isso na pessoa também. Jesus vai confrontar todos os dualismos da nossa vida, todas as fragmentações da nossa vida. Ele não vai deixar que você viva uma vida priorizando coisas e deixando outras de lado, como se você fosse uma pessoa fragmentada. Ele não vai deixar, porque a criação dele é boa e ele está redimindo você, ele está trazendo você de volta. Então, na pós-modernidade, nós sacrificamos a objetividade, que era tão cara ao racionalismo cartesiano, né, ao modo moderno de pensar. Nós sacrificamos a universalidade da verdade. E nós hoje exaltamos a pluralidade em detrimento da unidade. Enquanto antes havia a crença no conhecimento universal, hoje nós acreditamos que cada um tem a sua verdade e que tudo bem, você não precisa confrontar isso. Mas não está tudo bem, não. Porque se você realmente vive num mundo em que você acredita que cada um tem a sua verdade, qual é o jeito de você impor a sua verdade? Aquela verdade que é tão preciosa para você. Cada um vai ter que impor do seu jeito, de alguma forma. E isso atomiza as pessoas, isso coloca as pessoas num estado de rivalidade. Não pensem que isso une, isso não une. A gente continua em guerra, a gente continua aí, guerra civil. No Brasil, a gente está vivendo quase um estado de guerra nas redes sociais. As pessoas estão enlouquecidas por causa de política. Elas pararam de brigar por aquilo que é mais importante e elas estão brigando por coisas menores. Porque elas não têm a unidade da paz que só Cristo traz para a gente. Olha, a Trindade, ela é 3 pessoas, um só Deus. Então, ali você já tem diversidade em unidade. E a igreja é isso também. Jesus chama a gente de todas as nacionalidades, de todas as personalidades, de todas as caras e corações, de todo jeito. Ele chama a todos e ele diz que tem lugar para cada um no reino de Deus, com seus dons. Isso Paulo deixa muito claro nas cartas aos Coríntios. O que é isso? É unidade em diversidade. A gente tem que entender, gente, quanto isso é maravilhoso, como Deus tem a resposta para todos esses dilemas humanos. As pessoas estão perdidas, elas não enxergam mais a unidade. Elas sentem que a coisa tem que estar boa para cada um. Cada pessoa sente que tem que estar bem com o que ela acredita. Se eu me sentir bem, tá ótimo. O resto não tem importância. Ou então ela vai brigar pelo que ela acredita, mas ela vai brigar como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo e ela vai cometer violência nesse caminho. Porque ela não sabe brigar com o amor de Deus, com a graça de Deus. Então, olha que interessante. Como é que a gente aplica isso na igreja? Nós temos a tendência hoje, pós-moderna, de ver Deus como um Deus de amor, assim, entre as pessoas em geral, né? Não só na igreja. As pessoas olham para Deus e, Deus ama. Todo mundo é filho de Deus. Não importa o que você faz, todo mundo vai para o céu, não é essa ideia que as pessoas têm?
Enquanto antes não era assim. Antes, as pessoas, quando acontecia uma catástrofe, as pessoas ficavam desesperadas, porque elas viam muito claro ali a expressão da ira de Deus. Só que aí, quando a gente olha para a pós-modernidade e não cuida do perigo de adotar ídolos passados, a nossa tendência vai ser, não, então a Bíblia fala de um Deus irado com o pecado, então eu vou pregar esse Deus para contrabalançar esse Deus de amor que está todo mundo falando. Mas aí você entra lá no extremo de novo e você acaba saindo do pensamento bíblico, porque a Bíblia diz que Deus é amor, Deus não é ira. O principal atributo de Deus é o amor nesse sentido. A ira dele não se contrapõe ao amor dele. Então, se você só pregar a ira e só falar de ira e for aquela pessoa, né? Porque se você vê Deus assim, você vai ser assim no seu coração. Então, você vai pregar um Deus irado e você também vai ser uma pessoa irada. E você não vai estar expressando o amor de Deus de um modo adequado, tal como a Bíblia expressa. Então, cuidado com os ídolos, cuidado com os dualismos, cuidado com essa tendência que nós temos de sair de um ídolo e correr para o outro o mais distante possível. Porque a Bíblia não é assim. Só a Bíblia pode apresentar a realidade de quem Deus é, de quem nós somos e do que é o mundo, do que é este mundo, de um modo que você não precise suprimir verdades, que você não precise fatiar a realidade e escolher só um aspecto para ver tudo através dele. Isso é idolatria. Você precisa ver o mundo tal qual a Bíblia nos apresenta. E a Bíblia não vai levar você à idolatria. Confie na Bíblia. Tem um autor chamado Herbert Schlossberg. Ele escreveu um livro chamado Ídolos para a Destruição. Maravilhoso. Eu não me lembro mais se ele estava já no prelo para ser publicado aqui no Brasil, porque eu li em inglês. Mas se vocês encontrarem, fiquem de olho, Ídolos para a Destruição. E ele diz assim: é difícil imaginar um papel mais importante, mais satisfatório que embarcar na aventura espiritual, intelectual e política de arrancar ídolos pela raiz. Fiquem atentos aos ídolos da pós-modernidade, mas fiquem atentos aos ídolos da modernidade também. Tentem perceber esses ídolos na sua área de atuação, na sua profissão, no seu coração, na sua família. A esposa vai ter tendência a idolatrar o marido a idolatrar a esposa, a mãe idolatrar os filhos. Gente, a idolatria é uma realidade tão presente no nosso coração. Peça a Deus para que Ele mostre, e Ele está nos santificando, Ele está derrubando os nossos ídolos. E que isso fique, acima de tudo, para vocês, que esse processo é o processo de ser mais semelhante com Cristo e de amar a Deus acima de todas as outras coisas. É isso que eu queria trazer para vocês hoje e que Deus abençoe. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado
pelos erros que não cometeu e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e o preço. Lá na cruz me mostrou as mãos feridas e uma dessas muitas vidas era quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Obrigado. Deus abençoe vocês. Acredito que você foi profundamente abençoado. Esta palavra esclarecedora de quem realmente conhece e tem capacidade de mostrar os riscos, os perigos, as dificuldades que o jovem enfrenta na universidade, principalmente o jovem cristão. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Tenham todos um bom dia e nos reencontraremos amanhã, se Deus assim nos permitir.